A Gaivota é uma peça escrita pelo Anton Chekhov, um autor russo de imensa importância para aquilo que a gente conhece como o realismo, né, que é uma estética, uma poética artística dessa época com grande importância na Rússia e na Europa. Ela se passa numa propriedade rural e ela conta a história de um protagonista chamado Trepliov, que é um jovem poeta que busca formas novas para a arte. Ele quer criar uma arte nova. Então, em torno dessa discussão artística, vão se desenhando relações dentro dessa propriedade que é frequentada por familiares e por amigos e agregados. Vão se desenhando relações que revelam a subjetividade de uma série de personagens. Então você tem ali, por exemplo, a briga do Trepliov com a mãe, a Arkadina, que é uma atriz célebre, famosa, mas que faz um tipo antigo de teatro. O Trepliov é namorado da Nina, que é uma jovem aspirante à atriz, que se encanta, por sua vez, com o Trigorin, que é um escritor namorado da mãe do Trepliov. Na adaptação que a gente vai fazer na F, são esses 4 personagens. O poeta Trepliov, o jovem artista, a jovem atriz Nina, a atriz célebre Arkadina e o escritor Trigorin, namorado dela. Então esses 2 casais, eles configuram um núcleo afetivo e emocional que vai revelando um pouco desse mundo desse mundo tchecoviano, né? Na versão original, os outros personagens ajudam a pintar esse quadro. Na nossa adaptação são esses 4. E esse é o enredo, né? Então eles se desentendem a partir de uma peça que o Trepliov apresenta. Ele começa a ter um comportamento estranho. A Nina se encanta pelo Trigorin, que é o namorado da mãe do Trepliov. Depois aí do 3º para o 4º ato, tem um intervalo de 2 anos, a Nina volta para a propriedade rural, ela se reencontra com Trepliov. Mas o mais importante do trabalho da dramaturgia do Chekhov não é, às vezes, nem o enredo no sentido de uma ação se sucedendo à outra. É claro que isso existe e é importante, mas é a forma como ele se aprofunda na psicologia, na subjetividade dos personagens. E isso mostra pra gente não só essas relações desse microcosmo, mas serve como uma metáfora do momento que a Rússia estava vivendo, né? De uma aristocracia decadente, a Revolução Russa aparecendo ali no horizonte, a modernização. Então a gente acaba entendendo um pouco de um contexto nacional e mundial, também cultural, de certa forma, a partir do microcosmo construído pelo Chekhov. Bom, isso em termos de enredo e de história, né? E agora, para mim, acho que não só para mim, como para todas as pessoas que atuam numa peça do Chekhov, ou que se relacionam com a sua dramaturgia, eu acho uma experiência muito transformadora, num sentido de que a gente é convidado a deslocar o nosso ponto de vista para o outro, né? De modo a tentar entender as questões, a tragédia de cada personagem e de cada ser humano. As pessoas, elas estão em busca de um sentido para as suas existências, e elas são frágeis, elas são inseguras, elas amam quem não as ama. Então, eu acho que, para mim, e para as pessoas que trabalham com o Chekhov, a experiência do contato com o texto dele é sempre uma experiência de expansão, de humanidade, de empatia. No nosso caso, a proposta de filmar, ela ultrapassa a questão de fazer peças online, né? Porque existe todo um pensamento cinematográfico no trabalho que a gente está se propondo a fazer. É claro que eu acho que a pandemia deixa um legado que tem a ver também com a discussão que a Gaivota promove, de você se perguntar quais são os limites do teatro, o que é possível, peça online é teatro, é legal ou não. Eu acho que essas discussões, elas são inevitáveis diante daquilo que a gente ainda está atravessando, né? Mas no nosso caso,
tanto pela ficha técnica, quanto por se tratar de uma ideia anterior, né, dos diretores, do Antônio Carnevale e da Maria Assunção. Toda essa questão da filmagem, ela assume uma outra característica, né, mais associada à linguagem do audiovisual. Tem todo um pensamento para o olhar da câmera, a gente não está simplesmente filmando uma peça. E aí os desafios são gigantescos, são desafios muito grandes, porque na verdade a gente está lidando com todas as questões do teatro, mas também com todas as questões de um set de filmagem, né? E é muito detalhe, é muita coisa, é muito detalhe de produção. Você tem questões tecnológicas e técnicas que o teatro às vezes não tem. Eu acho que é um trabalho muito maior do que simplesmente filmar uma peça. E eu acho que é muito interessante poder viver isso. Acho que a gente vive num mundo em que o audiovisual é muito importante, talvez ele seja a forma preponderante, né, de arte consumida pelas massas e pela grande maioria da população. Todos nós assistimos séries e streaming. Eu acho que é muito interessante estar em contato com isso. E agora, em termos de organização do processo, a complexidade cresce enormemente. E a gente se diverte com muitas coisas, com outras a gente se estressa um pouco, mas eu acho que o importante é não se distanciar do propósito do trabalho, que é dar uma leitura e uma vida a esse texto, a essa dramaturgia tão importante para a história do teatro. Agora, se eu pudesse destacar um ponto, seria esse. Eu acho que a gente chama até de cine-teatro, né? Então tá um pouco para além do teatro filmado, porque realmente só filmar uma peça é algo que nunca fez muito parte dos objetivos do nosso grupo. Então existe um pensamento para a câmera, um pensamento para a filmagem, para a luz, para o som, e a gente espera que isso apareça no trabalho que a gente vai apresentar para vocês. Eu quero convidar os associados da Associação de Funcionários do BNDES a assistirem ao nosso Cine Teatro A Gaivota. A gente está fazendo esse trabalho com muito empenho, com muito carinho, muito felizes pelo convite da AF também em colaborar com essa iniciativa tão legal de uma programação cultural para a associação. Eu acho que o Chekhov, ele convida a gente a um mergulho muito profundo na nossa humanidade, na nossa subjetividade. E é isso, eu acho que quando a gente está aberto é impossível você não sair modificado, transformado, mais sensível, mais humano. E eu penso que não só nessa época a gente precisa disso, mas a gente sempre precisa disso. Acho que a arte, ela tem esse poder de nos modificar. E a mudança é a tônica da vida, né? Então, o meu convite é para que vocês possam viver essa experiência, se divertir com essa peça e também serem tocados pela magia do Chekhov, do teatro e do trabalho que a gente está fazendo com muito amor. Venham!